Olá, crianças. Bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos continuar as páginas que nós já começamos na última aula. Hoje nós vamos fazer da 110 a 114, tá? Vamos falar sobre contos populares da África. Vamos ler um exemplo de um conto popular da África. Sendo que nessa história, eu deixei a página assim, ó, como vocês podem observar. Lembra que no final da aula de ontem, nós começamos aqui, esse número 4 já tem a ver com a história que nós vamos ler. Porque na história está falando sobre o pilão. E aí lembra que eu mostrei essa imagem para vocês e a gente leu esse número 4, eu falei que continuaria na próxima aula? Pois então, vamos abrir aí na página 9. Se precisar dar um pause no vídeo para poder ter tempo de abrir. Então vamos lá. Número 4, olha, uma pergunta para responder oralmente. Você já viu um pilão? Observe a imagem ao lado e converse com seus colegas e com o seu professor sobre esse objeto. Então, com os colegas fica um pouco difícil, né? Mas eu estou aqui. Ó, o pilão vai ser importante para que você entenda a história. Lembra disso? Então, olha aí o pilão. Pilão, elas colocavam alimentos aqui dentro e isso aqui comprido, ó, serve para empurrar, socar, amassar o grão, tá? Então, vamos lá. Vamos para a página 110. Leitura. Leia o texto a seguir e descubra uma explicação criada pelo ser humano sobre o surgimento de um elemento muito importante no universo. Então, vamos lá. Vamos ver que elemento que surgiu no universo que foi esse, tá? Vamos continuar aqui. Furos no céu. Houve um tempo em que o céu e a terra eram muito próximos um do outro. Diziam que da torre do palácio se podia colher um ramalhete de nuvens, rabiscos de pássaros, carneirinhos saltitando. Essa história apareceu numa aldeia africana. Havia tanta luz naquele dia que duas mulheres pegaram seus pilões para amassar grãos de milho no quintal de casa. Elas diziam amar a claridade e o festejo da lua cheia na aldeia. Tudo era muito mágico. Assim, trocavam mexericos e gargalhadas, narrando histórias que as levavam longe, longe. Naquele converseiro, o tempo ia passando e as histórias se derramando, feito um rosário de ave-marias. Uma das mulheres, entusiasmada com a conversa, levantou a mão do pilão com tanta força e tão alto que fez um furo no céu. Vamos para 111. Olha lá a imagem da história, como se estivesse tocando no céu, tá vendo? Quando ela levantava a mão, encostava no céu. Por isso que fez o furo. Vamos continuar. O céu tomou um susto ao ver aquele furo e desabou a berrar. Elas, de tão entretidas, nem ouviram. Continuaram em sua conversa, pisando nos seus pilões. No caso, elas estavam pisando. Assim, o infinito azul foi ganhando furos e mais furos. Aquelas mulheres jamais imaginavam que seus pilões iam transformando o céu numa grande peneira. O céu irado, da cor das violetas, gritou mais que um tanto. Ai! Ui! O grito chamou a atenção das mulheres, que olharam para o alto e disseram: vai chover. Diziam uma para a outra: havia, havia, havia. Recolhe o milho e o pilão. Parecia uma cantoria. Indignado, o céu resolveu ordenar ao tambor, em tom de autoridade: toque alto, por favor. Atravesse portas e janelas. Chegue aos ouvidos das peladeiras, convidando-as a me olharem, sob as 7 luas que as iluminam. Isso gritou o tambor. Próxima página, gente, 112. Elas, encantadas pelo soar do tambor, aproveitaram para dançar. A cadência foi crescendo, crescendo, crescendo. O céu achou bonita aquela dança que alegrava o seu universo.
mas nada podia mudar a sua decisão de separar-se da terra. Ou subia, ou ficava todo furado. Foi subindo, subindo, até chegar num lugar perfeito. Nem tão perto que alguém pudesse tocá-lo, nem tão alto que ninguém pudesse vê-lo. E não é que ele sentiu saudades do tum-tum-tum do tambor, do barulho dos grãos no pilão, das histórias das mulheres e de suas canções? Foi então que o céu teve uma ideia de transformar os furos que as mulheres haviam feito em estrelas para que pudesse continuar espiando as coisas da terra. Satisfeito, o céu sorriu e foi contando essa história de aldeia em aldeia, com a intenção de que ela se espalhasse pelo mundo e pudesse ser contada e recontada, onde houvesse alguém para escutá-la. Assim, segundo os africanos, nasceram as estrelas do céu, pontinhos luminosos no azul para iluminar a África. Olha aí, ó, quem escreveu a história: Lenice Gomes, Arlene Holanda e Gleison Gomes. Nina África é o nome, né, do conto. E olha as palavras aí: havia, havia, havia. É uma expressão usada com o sentido de ande logo. Entretido significa ocupado com o que faz. Mexerico, fofoca, conversa. Piladeira é uma mulher que soca o pilão. E olha aí, ó, Lenice Gomes, ela é contadora de história e pesquisadora do folclore e das tradições nordestinas. Tem vários livros publicados com temas da cultura popular. Foi ela que recontou essa história que explica o surgimento das estrelas. Gostaram da história? Eu adorei. Agora vamos para a página 113. Depois de ler. Então, olha aí, número 1 é um balãozinho de fala, né? O símbolo do diálogo, da conversa, do balão de fala. Os furos no céu eram o que você imaginou? Vamos pensar se eram o que você imaginou. Pausa o vídeo se precisar, ok? Número 2. Furos no céu. Está entre aspas, porque Furos no céu é o título lá do conto, né? Furos no céu é um conto popular de origem africana. Então vamos lá, sobre isso. Letra A. Você acertou que tipo de história apareceria nesse conto? Antes de você começar, antes de você ler, antes de eu ler com vocês, vocês imaginaram que tipo de história que seria? Vocês viram assim as imagens, pensaram que era o quê? Tá de acordo com o que vocês imaginaram que fosse a história? B. O conto se refere ao surgimento de que elemento da natureza? Vamos pensar e escrever? Vou dar um tempinho, dar um pause no vídeo. Então, o conto se refere ao surgimento de que elemento da natureza? Ao surgimento do quê? Das estrelas. Ao surgimento das estrelas. Quem colocou que é sobre a separação do céu e da terra, pode ser também, para aceitar, ok? Agora a letra C. Que personagens participam desse conto? Então, pause no vídeo para pensar. Então, que personagens participam desse conto? As mulheres e o céu. Foram os únicos que apareceram, né? Os personagens mesmo. As mulheres e o céu. Agora, número 3. Releia os acontecimentos que fazem parte do conto. Assinale somente aqueles que poderiam ocorrer na realidade. Então vamos lá. Primeiro quadradinho. Diziam que da torre do palácio se podia colher um ramalhete de nuvens, rabiscos de pássaro e carneirinhos saltitando. Ok? Isso poderia acontecer de verdade? Vocês vão pensar. Só vai marcar o que vocês acham, ó, assinale somente aqueles
que poderiam, olha, que está escrito aqui, ocorrer na realidade, ok? Segundo quadradinho. 2 mulheres pegaram seus pilões para amassar grãos de milho no quintal de casa. Vão pausando o vídeo caso necessário. Terceiro quadradinho. O céu tomou um susto ao ver aquele furo e desabou a berrar. Elas, encantadas pelo soar do tambor, aproveitaram para dançar. Vão dando um pause no vídeo, se precisar, para pensar. O céu teve a ideia de transformar os furos que as mulheres haviam feito em estrelas para que pudesse continuar espiando as coisas da terra. E satisfeito, o céu sorriu e foi contando essa história de aldeia em aldeia. Então, pausaram aí, pensem. Vamos ver quais são as duas. São 2 situações, tá, gente? Que poderiam acontecer na realidade. 2 mulheres pegaram seus pilões para amassar grãos de milho no quintal de casa. O segundo quadradinho pode acontecer na realidade. Então, esse é um dos verdadeiros. E o outro é o elas, encantadas pelo soar do tambor, aproveitaram para dançar. Os outros não tem como, gente, porque o primeiro, diziam que a torre do palácio podia colher um ramalhete de nuvens. Existe um ramalhete de nuvens? Rabiscos de pássaros? Tem como colher essas coisas? Pegar? Não. O céu tomou um susto ao ver aquele furo e desabou a berrar. O céu berra, chora? Não. Ele também nem tomou um susto. Não tem vida própria. O outro lá, ó, que também está errado. O céu teve a ideia de transformar os furos que haviam feito em estrelas. Ele transformou o furo. Isso são lendas, né? São contos. Então, isso é uma coisa contada há muito tempo pelos povos, pelas pessoas. Não é verdadeiro. Não tem como acontecer. E o último, o céu sorriu. O céu não sorri. E foi contando essa história de aldeia em aldeia. O céu não tem como sorrir, então também não tem como ser verdadeiro. Bem? É só o segundo quadradinho e o quarto quadradinho. Vamos para a próxima página e última, 114. Então, gente, como eu estava falando, né, os contos. O que são os contos populares? De acordo aí com esse box, olha. Os contos populares são histórias criadas pelos povos de autoria coletiva e contadas de geração em geração. Alguns contos procuram explicar a origem das coisas, do mundo, das pessoas, dos seres, de elementos da natureza. Viram? Então, é contado de geração a geração. As pessoas, os mais velhos, os mais idosos, eles vão contando para os outros, para os seus filhos, para os seus netos, e as histórias vão passando. Então, é um conto popular, porque é do povo. São as pessoas que contam. Nada é verdadeiro, tá? E a principal característica é que essas histórias são repassadas assim, de geração em geração. Agora, e o número 4? Vamos lá. Releia a primeira frase desse conto. Houve um tempo em que o céu e a terra eram muito próximos uns dos outros. Então, essa é a primeira frase do conto. Olha aí as mulheres amassando, socando pilão. Letra A. Essa pergunta é para ser respondida oralmente. É possível saber exatamente quando essa história aconteceu? É possível? O que vocês acham? Dá um pause no vídeo para pensar. E por quê? Então, gente, é possível saber exatamente quando aconteceu? Não. Por quê? Olha lá, ela começou assim, ó. Houve um tempo. Então, quando a gente começa a história assim, houve um tempo, nessa história não está dizendo exatamente em que ponto que começou, entendeu? Quando começa, era uma vez, ou já faz um tempo, houve um tempo, significa que não tem um tempo definido, ok? Agora vamos para a letra B. Você se lembra de outra expressão usada no início de histórias que tem um sentido próximo a essa? Houve um tempo? Escreva um exemplo.
Vamos dar um pause no vídeo para pensar e escrever. Então, gente, vocês se lembram de outra expressão? Pode ser era uma vez, faz um tempo, há muito tempo, ok? E agora vamos para a letra C. Você conhece histórias que começam com expressões como essa? Escreva o nome de uma história de que você se lembre. Ou pode ser qualquer história, que pode começar com era uma vez, com houve um tempo, faz um tempo, há muito tempo, ok? Ou outra expressão que vocês lembrarem. Então, pause aí e escreve. Essa é uma resposta pessoal, ok? Então, vocês é que vão escrever. É isso, gente. Paramos aí nessa página, tá? Na próxima aula nós continuaremos. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? Eu gostei muito desse conto popular. Então não esqueçam, conto popular é isso, ele é passado de geração para geração, ok? E geralmente falam de pessoas, falam de seres humanos, seres, qualquer ser, né? Ser vivo, fenômenos da natureza, bem? É isso. Um beijo, até a próxima.